14 de outubro de 2017, Jonathan Matos, Luciano Alves, agora falando de financiamento público de campanha e reforma política, em mais um de pertinho aqui, porque a gente está num sofá bem pequeno. Tá, e de pertinho ninguém é certo. John, a questão da reforma política, que vem se arrastando, né, desde os escândalos aí de corrupção na política, e dentro desse tema a questão do financiamento público de campanha. A reforma política passa por N modificações no processo de escolha dos representantes do povo dentro do modelo de democracia indireta que nós temos aqui no Brasil. Na verdade, se fala de reforma política aqui desde a Constituição de 88, em todos os mandatos, em todos os governos, se falou de necessidade de reforma política. Foram feitas algumas esse ano foi tentada uma mini reforma novamente, pelo advento da questão do STF ter proibido o financiamento privado de campanha. Aí apertou o calo de muita gente, e pelo próprio advento da internet também, que modificou bastante o perfil eleitoral, se tentou agora fazer uma pequena adequação que não foi muito além. A gente vai comentar agora sobre isso. E nos últimos tempos tem havido uma grande mobilização pública contra o financiamento público de campanha. Luciano. Eu não chego a ver assim, uma grande movimentação pública contra o financiamento público de campanha. O que eu tenho visto, por onde eu ando, são reações a isso, desconfiança em relação a isso. Foi aprovado agora ali a perspectiva da liberação de 1,7 bilhões para esse fundo de campanha. Mais alguns penduricalhos que entram em tempo na TV essas questões não estão sendo pautadas pelas pessoas em geral, pelo popular, tá? Se questiona muito o dinheiro mesmo que vai ser dado. O que mais está se questionando, com razão, é o dinheiro que vai ser destinado para o financiamento público de campanha. Aí tem gente que me argumenta assim, mas está faltando dinheiro lá no hospital e vocês querem fazer financiamento público de campanha? Eu devolvo a pergunta, será que o que falta no hospital não é justamente porque os políticos que são eleitos são sempre os mesmos e com um dinheiro chamado de dinheiro privado de campanha? Será que se a gente tivesse condições de que as pessoas mais pobres pudessem concorrer nas eleições, as decisões sobre o dinheiro que vai para o hospital não seriam bem diferentes das decisões que são tomadas agora? Não é? Na verdade, é hora da gente lembrar que esse furdunço todo que começou desde 2013, essa onda toda de insatisfação popular, ela tem início na prática, as denúncias que geraram isso têm início na prática de Caixa 2, que era uma prática não exatamente legal, mas muito comum até o pleito passado, quando qualquer empresa poderia dar diretamente dinheiro para um candidato. E por que uma empresa dá dinheiro para um candidato se não é para que esse candidato atenda os seus interesses? Sim, isso ficou bem claro essa semana, né, principalmente de ontem para cá, no depoimento do Lúcio Funaro, né, que deixa bem claro isso, que o Cunha metia dinheiro no mandato de todo mundo para poder controlar esses mandatos. E as empresas que davam dinheiro para o Cunha controlavam o Cunha, e o Cunha controlava as pessoas aonde ele botou dinheiro de campanha. Então, nesse caso, passa a valer a pena que o povo dê algum dinheiro, que a princípio pode parecer muito, vale mais a pena a gente, nós... Não, pelo menos tu fica sabendo, aquele dinheiro e saber tu fica sabendo quanto que vai para a campanha, certo? É isso aí. E, claro, abre a possibilidade de que líderes comunitários, pessoas simples que fazem política no dia a dia, possam participar da política eleitoral e trocar, enfim, o plantel de pessoas eleitas, porque essas que estão aí, na maioria, não estão representando o povo brasileiro. Ou seja, dá possibilidade para o cara que vem do interior, que não tem parentes importantes também, que tenha algum dinheiro para fazer a sua campanha. Para fazer a sua campanha, lógico, né? Os grandes empresários não vão investir em campanha de quem defende o pequeno comerciante, de quem defende, enfim, os trabalhadores. Não, né? Esses aí vão investir em quem depois vai fazer o rolo necessário para que elas entrem nas licitações das prefeituras, do Estado,
né, e aí das obras do governo federal. Uma coisa que me chamou a atenção, Jonathan, é essa recente intervenção do Poder Judiciário em mexer nessas questões, né? Porque tudo isso que está se falando hoje de reforma política foi muito provocado até, vamos dizer assim, com alguma desconfiança por operações do tipo da Lava Jato. Porque se criou uma expectativa de que o processo político todo que o país vem enfrentando desde 1984 para cá, com a abertura política, com a democratização da política, com a possibilidade de escolher o presidente da República, que a gente não tinha na década de 60 e 70, que esse processo ia acabar moralizando a política brasileira. E isso não aconteceu. E o judiciário sempre foi muito quieto, muito tímido, muito discreto com essa questão da intervenção dele na política, né? Os juízes não davam palpite sobre as questões de campanha, enfim. Nunca havia intervido, ao menos numa questão tão fundamental quanto o financiamento das campanhas. Sim, o judiciário ele processava o réu, mas mantinha lá a sua discrição. E hoje não. Hoje os juízes estão discutindo política. Hoje o Ministério Público vem discutir política. E por que isso aí está acontecendo? Porque a expectativa que a gente tinha do início dos anos 80 não se cumpriu na plenitude até agora, né, que a gente atravessou aí para o século XXI. E cabe lembrar que houve não vou dizer uma grande, mas uma considerável manifestação pública desde 2013 que se começou um movimento pelo fim do financiamento público de campanha. Esse movimento era liderado por movimentos sociais e alguns partidos de esquerda, que culminou nessa decisão do STF. Tu queres dizer pelo fim do financiamento privado de campanha, financiamento privado de campanha. Não, eu devolvo a pergunta. Qual é o dinheiro que é privado? Qual é o dinheiro que não é público, na verdade? Então já tem dinheiro, sempre dinheiro público nas campanhas. Porque quando uma empresa que fabrica prego, vou dar um exemplo, uma empresa que fabrica prego, ela cobra de ti um saquinho de prego, parte do dinheiro que tu está pagando vai para o candidato que ela escolheu para ela. Né? Esse dinheiro ele é privado mesmo? Né? O dinheiro que entra nas empresas ele não é público porque ele veio do trabalhador, ele veio do consumidor. Então eu acho que colocar bem claro na regra eleitoral da onde vão sair os fundos de campanha, isso melhora, não resolve, porque nada resolve nesse país e nesse mundo. Até porque existe um segundo... É aquilo que o Chico Buarque canta, o que não tem conserto nem nunca terá. Então esses ajustes que a gente vai fazendo na política e na lei, eles vão ser eternos. A gente se enganou muito, Diogo, quando a gente pensava lá, quando a gente era mais jovem, de que a gente ia conquistar um espaço na política, que a gente ia resolver umas coisas e elas iam ficar resolvidas para sempre. Não, a discussão é eterna. Hoje tu avança, tu prova que uma determinada medida é boa, amanhã tudo isso que a gente decidiu e construiu passa a ser discutido de uma maneira diferente. Então a gente tem que estar sempre nessa discussão do que é melhor para o povo. E cabe lembrar agora rapidamente que apesar do financiamento público de campanha, que é analisado mais a fundo, a gente acredito que a gente vai verificar que ele é positivo, sim. Ele apresenta o destino quem doa para a campanha, todos os candidatos vão receber valores semelhantes. Existe um subterfúgio nisso ainda, que talvez a gente não sabe como vai se manifestar, que é a questão apesar do STF ter proibido a doação de empresas privadas para campanhas, de empresas de uma forma geral, né, ela permite ainda a doação de pessoas físicas para a campanha. Ou seja, eu sou teu amigo cheio de grana, eu ainda posso te ajudar na tua campanha. Até um certo limite, mas existe a possibilidade. Se corre esse risco, então, eu não tenho muitos amigos ricos, então talvez saia prejudicado disso. Esse modelo eu não concordo. Eu acho que tinha que ser somente o fundo público e determinado, certo? E uma outra preocupação que a gente tem é a justiça dos critérios que estão sendo adotados. A discussão gira em torno de estabelecer uma proporção ao tamanho do partido. Então os partidos que já estão grandes vão continuar recebendo a maior parcela desse fundo. E isso é justo com os pequenos, então se partir desse princípio, os pequenos nunca vão conseguir ser grandes. Na verdade eu não sei exatamente... Mas aí como é que tu vai também criterializar que não surjam muitos partidos pequenos
no sentido só de pegar dinheiro do fundo. Por outro lado, o mesmo projeto de reforma política, ele limita um pouco a existência desses partidos políticos quando veda a questão das coligações. Quando esses partidos nanicos, pequenos, iniciantes, começam a não poder coligar toda hora, assim, completamente fora de um planejamento ideológico, completamente fora de um programa administrativo, esses partidos começam a perder força. Porque eles existem para negociar espaço, para negociar dinheiro, para vender tempo de programa na TV, para fazer coeficiente eleitoral. Então, quando a lei é boa nesse sentido, ela veda a existência desses partidos pequenos nesse sentido de coligação, eles podem existir. Né? Na verdade, não existe nada muito claro ainda sobre como vai se dar a distribuição desses recursos do fundo público de campanha entre os partidos. Pelo que eu entendi, Luciano, até agora, o que vai ser levado em consideração para a distribuição desses recursos é basicamente a expressão eleitoral, ou seja, a quantidade de votos que cada um desses partidos tiveram no último pleito, nas últimas eleições. Me parece que é isso. Tem que haver um critério. Ele não está bem claro, Joe, como tu dizes, mas caminha para isso. Essas são as duas possibilidades mais claras que eu vi na discussão da lei. De que o critério de distribuição desse fundo público de campanha seja o tamanho do partido, o tamanho que ele já tem, né, no eleitorado brasileiro. A questão das coligações fica vedado coligar, né? Vedado coligar, só para lembrar, até a partir de 2020. Este ano seguinte, 2018, ainda é permitido ainda coligar. Então, as leis sempre são feitas para quem vem. Para nós que estamos aqui ainda quem não. Já está garantido. Está garantido, enfim. Então, a partir de 2020, sim, ficam proibidas as coligações. É basicamente isso que essa mini reforma eleitoral define. Também define que a partir de 2030 vai se iniciar uma tímida diminuição no número de partidos, que atualmente parece que são 35 legendas. Você pretende diminuir isso pela metade, Luciano? Acho que poderia ser até menos, para realmente representar, ficar mais claro para quem está votando, em que programa partidário está votando. E a questão do fundo público de campanha que foi instituído, ainda vai ser negociado, vai seguir um pouco adiante, mas é isso que rolou até agora. São pequenos avanços, eu avalio assim, Luciano. A democracia vai sendo aprimorada, né? Como o Karnal diz, a democracia precisa ser aprimorada. E são ajustes que vão sendo feitos, e num momento isso pode servir muito, amanhã ou depois vai restar superado, e nós vamos ter que criar uma outra maneira de seguir a vida, de seguir a organização política do país. Por enquanto é isso aí que está caminhando, tá? Acho que de pertinho a gente segue trazendo mais informações aí. Abraço.